Olá, apaixonado pela literatura, olá, estudante para o vestibular, tudo bem? Aqui é o professor Átila Almada e você está comigo no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para conhecer as obras de referência da literatura escrita em língua portuguesa. Nós vamos hoje para a terceira parte da nossa análise sobre o livro Angústia, de Graciliano Ramos, obra atualmente solicitada pelo vestibular da FUVEST, vestibular que dá acesso à Universidade de São Paulo. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, eu peço para você que clique no link aqui embaixo, clique nos dois links, assista a parte 1 e a parte 2, que são fundamentais para você entender o que a gente vai conversar. Feito? Então vamos lá. Hoje o nosso assunto são os 3 momentos da vida do protagonista, o Luiz da Silva, que estão presentes e se desenrolam na obra de Angústia. Como você já sabe, porque assistiu aos 2 vídeos anteriores, Angústia é uma narrativa caudalosa com sobreposição de planos, ou seja, o passado e o presente se misturam. Só que mesmo a relação passado e presente não é tão simples assim, porque existem 2 camadas do passado dentro da narrativa do protagonista, do Luiz da Silva, que é um narrador-personagem, ou seja, que apresenta o enredo em primeira pessoa. Então hoje eu vou colocar para vocês separadamente quais são essas 3 dimensões temporais, lembrando mais uma vez que dentro da obra, no enredo, elas confluem e elas se misturam e cabe a você, leitor, fazer a separação de cada uma. Vamos lá. A primeira dimensão é o passado distante, ou seja, a infância e a adolescência do Luiz da Silva não em Maceió, vivendo no interior das Alagoas, ao qual ele chama às vezes de Serra, mas que na verdade a gente pode entender como Serra barra Sertão, tem a ver com os anos iniciais da vida do Luiz, ainda com a família. Vejam, a chegada a Maceió, ela marca uma ruptura com a família e um momento de solidão, mas antes ele vivia com a família representada pelo avô, o Trajano, que era um fazendeiro, só que era um fazendeiro já decadente. Vale lembrar que a obra se passa no início do século XX, né, publicada em 1936, então se passa anos antes. Um avô que tinha sido ali senhor de escravos, grande fazendeiro do Nordeste, mas que não tinha mais nada disso. Não tinha mais escravos, a escravidão já havia acabado, não tinha mais aquela potência de produção nas suas terras e muito menos tanto dinheiro. E além disso, já estava velho e estava meio pau da ideia, meio pneuzinho, já estava ficando louco e devaneava com muita frequência, achando que ainda era aquele homem poderoso, aquele fazendeiro que tinha virado já um alvo de pena, né? Ele achava que mandava nas pessoas, que dava ordens, que tinha escravos. E sabe aquela história, não contraria o doido para não dar problema? Era mais ou menos assim. Ninguém contrariava o velho Trajano, um pouco por respeito, um pouco por saber que ele já estava batendo pino e que não ia render muita coisa a partir dali. O Trajano era casado com a Germana, a avó do Luiz. A Germana, ela é a típica figura da mulher do início do século, né? Fiel ao marido, mulher de um homem só, casada com ele desde sempre, foi o único homem da vida dela, só que ela não foi a única mulher da vida dele. Eram públicas e notórias as traições do Trajano em relação à Germana. Traiu com todas as mulheres e por várias vezes e por várias décadas. Com escravas, com criadas da casa, com mulheres da região, enfim. Só que o próprio livro mostra, até de uma maneira áspera, barra irônica, que a dona Germana não conseguia se desvencilhar daquilo. Muito também pela questão religiosa, né? Aquele casamento católico, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe. E, de fato, ela e o Trajano, a Germana e o Trajano, vivenciaram esses momentos, esses picos de alegria e tristeza, saúde, doença, enfim, riqueza e pobreza, e ela não conseguia se desvencilhar dele, mesmo ciente de todas as traições. Aliás, essa questão é uma das que incomodam um pouco o protagonista, porque ao mesmo tempo que ele acha a avó uma banana, que devia ter se livrado do marido, que botou mais chifre nela do que um jacarandá imperial, ele tem um repuxo para o lado da religião, pensando, não, mas veja bem, né, não agradaria a Deus. Então essa questão entre a fé, a religiosidade muito católica da avó e a ruptura que o Luiz tenciona fazer a todo tempo, mas que não consegue. Ele fica flutuando à deriva, caindo ora para um lado, ora para o outro desse mar meio maluco aí.
E existe também a figura do Camilo, que é o pai do Luiz. É pai pelo qual ele não nutria nenhum afeto muito especial. Ele não era ligado ao pai. O pai não era aquela figura estereotípica, né? Não era o pai amoroso, o pai que cuidava, o pai herói, nada disso. Era um pai que garantia uma existência dele ali no meio daquela família. Mas o pai era um folgado, o pai que nunca tinha efetivamente trabalhado e que vivia às expensas do que restava do avô. Então o pai era um encostado, mas era o elo que permitia que o Luiz estivesse ali na família. Até que, quando ainda adolescente, o Luiz, um belo dia, volta da escola e descobre que o pai morreu, empacotou, passou dessa para melhor ou para pior. E aí ele pensa, bom, fedeu para mim, porque o que eu vou fazer agora se este pai, apesar de eu não ter nenhuma relação afetiva, de não ser o amor da minha vida nem o meu herói, era o meu ponto de ligação com a família. Vejam aí as palavras do próprio narrador. Penso na morte do meu pai. Quando voltei da escola, ele estava estirado num marquesão, coberto com um lençol que lhe escondia o corpo todo até a cabeça. Só ficavam expostos os pés. Estava espantado, imaginando a vida que ia suportar sozinho neste mundo. Sentia frio e pena de mim mesmo. A casa era dos outros, o defunto era dos outros. Eu estava ali como um bichinho abandonado. Desejava em vão sentir a morte do meu pai. Tudo aquilo era desagradável. Desde esse dia tenho recebido muito coice. Ou seja, o Luiz ele pressente a porrada, mas ele deixa bem claro aqui que não era uma ligação sentimental. Era uma ligação de quebra de pertença. Basicamente é isso. A casa não era dele, era do avô. O defunto não era o pai dele, porque ele não tinha essa relação efetiva e afetiva da paternagem. Era um homem que morreu, que por coincidência tinha ajudado a concebê-lo, o pai, ok. Então ele percebeu que agora ele estava alienado, né? Ele estava alheio a tudo aquilo. Era tudo dos outros e ele era um ser a mais, um ser estranho. E ele mergulha dali para frente numa solidão muito profunda que não se resolve até o final da obra. Um pouco de tempo depois, ainda jovem, ele pega as coisinhas dele e vaza e vai embora para Maceió tentar sorte na capital. Falando em Maceió, ele chega a Maceió ainda jovem, ainda estudante, e vai morar num pensionato de estudantes, né? Ele está aí no início, bem no iniciozinho da idade adulta, finalzinho da adolescência, só que ele chega a Maceió sem grana, sem profissão e sem trabalho. O que acontece com ele? Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Pensando nela? Não. Pensando em sobrevivência. Ele era acordado, meio que chutado pelos guardas, pedia esmolas, esse é um detalhe, e aí ele utilizava meio que como estratégia para pedir as esmolas, aquela história de, olha, eu sou um filho do Nordeste como o senhor, eu estou escrevendo um livro, né, eu escrevo versos, eu só estou aqui pedindo a sua ajuda até poder publicar. E ele de fato escrevia, ele escrevia poemas, era um bom versejador, ou pelo menos se apresenta assim, mas que colocava esse seu, entre aspas, talento nunca realizado efetivamente de escritor, como uma desculpa para estar buscando algum sucesso, algum reconhecimento, como se tivesse obras no bolso, só esperando o momento de ser descoberto e aí pular para o estrelato. Usava isso como recurso para pedir esmolas. De fato, nunca pulou para o estrelato e nunca publicou obra alguma. Depois de algum tempo, já trabalhando, estudando e tal, ele consegue morar num pensionato de uma senhora chamada Aurora, meio mesquinha, que os pensionatos antigamente não eram só lugares onde você dormia, você fazia suas refeições lá, pelo menos o café da manhã e o jantar, né, a refeição do almoço. Teoricamente, a pessoa estava o dia inteiro fora, não fazia. Mas café da manhã e jantar fazia no pensionato. E a dona Aurora era meio mesquinha porque ela não gostava de inquilinos que comessem demais. Ele deixa isso bem claro no livro. Ele tinha ali dois convivas, não vou dizer amigos, companheiros, de pensionato, que eram o Dagoberto e o Macedo. O Dagoberto era um estudante de medicina que ele detestava, porque ele achava que ia ser aquele estudante da TFP, né? Tradição, família, propriedade, que ia casar e virar um médico medíocre no interior, velho, gordo, com a família feliz, eu te amo, você me ama, uhul, somos uma família feliz, eu, você, 2 filhos e um cachorro. E ele achava que o cara não ia ser nada além disso, ia ser um médico medíocre de alguma cidade por aí.
mas convivia, não suportava muito nenhum deles. Aliás, o Luís nunca suportava muito ninguém, nem ele próprio. E o Macedo que lhe dava algumas lufadas de esperança e dinheiro, porque comprava versinhos do Luís para seduzir as mulheres que queria. Então era basicamente esse tipo de convivência aí. Ele tenta uma aproximação com a neta da Dona Aurora, que era uma moça jovem, tenta seduzi-la, tenta convidar para ir ao cinema. Efetivamente ela aceita o convite, mas a avó, como ele diz, a velha, vai junto. E aí ele fica pé da cara porque ele gasta dinheiro com cinema, com transporte, com ingresso, com o suco, a pipoca, não consegue pegar a menina, a velha fica junto o tempo todo. Enfim, a primeira tentativa amorosa dele vai para o espaço e ainda gera um prejuízo bem representativo. Então, vejam que aí as coisas já não davam muito certo. E, aliás, amorosamente as coisas não dão certo e nunca para o Luís da Silva. E nós temos o tempo presente, que é quando ele já está empregado, ele trabalha como redator numa repartição pública, mas ele é um redator medíocre, ganha pouco, ganha o suficiente para sobreviver, vamos dizer. Vive bem? Não vive bem. Também não dá para se dizer que vive mal em face da pobreza que graçava em Maceió, né? Uma cidade, apesar de capital, extremamente pobre. Ele morava numa casa, ele não era um caiçara que morava na beira da praia, não morava em periferia extrema, mas morava numa casa num bairro pobre, numa casa velha, alugada, uma casa que não era dele, uma casa alugada, caindo aos cacos, né? Com vários buracos, com rato, com vazamento, com mofo, enfim. Vivia nessa casa alugada de um tal de Gouveia. Aliás, tanto em relação à Dona Aurora, dona do pensionato lá de quando ele chegou, quanto ao Gouveia, o dono da casa do tempo presente, era meio que comum o Luís não ter dinheiro para pagar o aluguel em dia e se esquivar dos dois, né? Em relação ao Gouveia, ele ainda se achava com uma certa razão, porque dizia que o Gouveia era muito burro. O Gouveia escrevia mal, e aí na hora de cobrar o aluguel ele escrevia uns bilhetes cheios de erro de português, e o Luís achava aquilo o fim da picada, como ele poderia ser cobrado de um cara que mal sabia escrever. Enfim, morava com ele uma empregada chamada Vitória, que a gente não sabe se ele empregava por utilidade ou por caridade, porque era uma empregada mais velha, já não estava no pleno domínio das suas funções físicas e da sua profissão, então não trabalhava direito, fazia uma limpeza meio mal feita na casa, cozinhava mais ou menos. Vejam que tudo na vida do Luís era tipo, dá para o gasto, a casa dava para o gasto, a empregada dava para o gasto, não era o ideal, mas era o possível. Se não tem tu, vai tu mesmo, quem não tem cão caça com gato, e let's bora, vamos. Então o Luís, ele vivia aí com essa empregada, a Vitória, que era uma pessoa que tinha um hábito muito bizarro, que ela fazia pequenos furtos. Mas como assim pequenos furtos? O Luís era distraído, então ele deixava dinheiro nos bolsos das calças, moedas e tal, e isso sumia. A Vitória pegava as roupas para lavar e o dinheiro sumia, só que ele descobriu que na verdade não era exatamente um furto, era um furto por um prazerzinho da Vitória, vamos dizer assim, porque ela pegava aquela grana e enterrava no quintal, e ele sabia que ficava enterrada debaixo da cerca, perto das alfaces ali, né, perto de uma hortinha que ele tinha. E de repente o dinheiro reaparecia. O que sumia numa calça aparecia dentro de um livro, aparecia em outra roupa, aparecia num móvel, enfim. E às vezes aparecia até mais. Ele falava que o medo dele era um dia que a Vitória errasse nas contas e devolvesse mais do que tinha pegado. Então era um furto mais ou menos, porque era um furto temporário, que às vezes ela usava para comprar uma coisa para ele e devolvia, às vezes pelo prazer de ela se achar assim, uau, como eu sou rebelde, né? Vitória rebeldona. Além da Vitória, tinham dois habituês da casa, dois colegas, eu não vou dizer amigos, porque ele não tinha nenhum amigo íntimo, né? Aquela relação de amizade profunda, mas a casa era frequentada pelo Moisés, um cara de cujo tio Luís comprou os enxovais quando ficou noivo da Marina. Marina, como vocês já sabem dos nossos encontros anteriores, era a vizinha do Luís, que acaba trocando o Luís pelo Julião Tavares, seu arqui-rival e arqui-inimigo. Mas quando ele ficou noivo da Marina por algum tempo, ele compra fazendas, compra enxovais na loja do tio do Moisés, faz uma dívida, parcela, não tem, fica com uma dívida grande com juros que demora para pagar, enfim. Aliás, o próprio Moisés desaconselha o Luís a comprar os enxovais a prazo, mas ele não tinha como comprar à vista e se mete nessa dívida aí.
O Pimentel, que era um cara que aparecia lá, eles conversavam, almoçavam, jantavam, enfim, conversavam trivialidades, tipo, o céu tá bonito, você viu o que aconteceu aqui, ali, fofocas do dia a dia, nada muito profundo. E o personagem mais estranho dessas visitas, que era o seu Ivo, um velho bêbado, um velho transeunte, alguém que é descrito como um cara que vivia na rua e que aparecia de vez em quando para pedir comida. E o Luiz, meio que por pena, dava comida, ele sabia qual era a hora da comida, e o Luiz pedia sempre para a Vitória, a empregada, fazer um prato para ele. Porém, o seu Ivo tem um papel crucial, fundamental para o clímax e desfecho da narrativa. Qual é? O seu Ivo, como, digamos assim, recompensa por essas refeições, trazia presentes achados na rua, umas coisas meio bizarras e inúteis, mas trazia alguma coisa para o Luiz, até que um belo dia, como diz aqui o trecho, ele apareceu faminto, nu, chapado, bebaço, como sempre, e aí, de repente, ele me deu um presente, pôs em cima da mesa uma peça de corda. Esta corda que o seu Ivo coloca à toa, porque ele não tinha nada que oferecer, estava meio pelado, meio bêbado e com fome, largou lá, é a corda que a gente vai ver depois, que o Luiz da Silva usa para o clímax e para o desfecho da obra, que é o enforcamento do Julião Tavares, do seu arquirrival, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, essa série de vídeos de angústia é uma parceria que eu tenho muita alegria de fazer com a OSCIP, Organização Social Passatempo Educativo, Organização da Sociedade Civil, que eu conheço há 21 anos. Trabalho como voluntário lá desde os meus 15 anos, eu tenho 36. Comecei trabalhando na área de recreação e lazer. Hoje trabalho na área de língua portuguesa, na minha área. Eles fazem projetos espetaculares com alunos de escolas públicas, projetos ligados à educação, nas áreas de humanas, exatas, biológicas, áreas do Enem, enfim. Eu convido você a conhecer o trabalho, a se tornar um colaborador, um voluntário da Passatempo Educativo. O Carlos Chinen e a equipe vão ficar muito felizes com a sua presença e seu interesse. Então, por favor, acesse passatempoeducativo.org.br ou procure por Passatempo Educativo no Instagram. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu comentário, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e no nosso e-mail, almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com, envie dúvidas ou sugira pautas. Já já voltamos para continuar falando de angústia. Grande abraço.